Salve, fiel, tudo certo? Estamos aqui para gravar esse vídeo e o assunto de hoje vai ser as decisões e as punições que o Corinthians tomou do STJD, o Corinthians e seus jogadores, né? E não necessariamente informar, né, as decisões, que acho que agora, a essa altura, todo mundo já sabe quais foram, né, as punições, mas expor aqui algumas hipocrisias e a diferença do tratamento do STJD quando é com o Corinthians e quando é com outros clubes. Vamos só dar uma passada aqui. O Bidon tinha sido denunciado por conduta violenta ali no empurra-empurra do vestiário ali, que pra mim dele ser denunciado já é um grande de um absurdo, porque foi um empurra-empurra generalizado ali dos dois times, aí você pegar um cara de exemplo, tipo, não faz o menor sentido. Mas ele foi absolvido, então beleza, ok, justo até aí. Não tendo que reclamar, ele foi absolvido. Então tudo certo, não pegou nenhum jogo de suspensão. Nosso preparador de goleiro também, pelo mesmo motivo, ele foi absolvido também, enfim, ali no empurra-empurra. O André pegou um jogo de suspensão, mas como ele já havia sido expulso em campo, ele já vai cumprir automaticamente a suspensão, e é isso, não pegou nenhum jogo a mais. Já cumpriu o jogo, inclusive, contra o Vitória. Então, no próximo jogo contra o Vasco já está disponível para jogar. Não pegou nada além do que a punição que ele já tinha tomado em campo. Mateuzinho, começam aí as hipocrisias, né? As diferenças na hora do julgamento. O Mateuzinho tomou 4 jogos. Lembrando que o Mateuzinho foi expulso no jogo, que ele deu um soco no Flaco Lopes. Ele já tinha amarelo, o juiz deu o segundo amarelo, o VAR chamou para revisão e deu vermelho direto, então beleza. O Mateuzinho foi expulso em campo, legal. 4 jogos, o que eu penso sobre isso? Para começar, deveria ter algo pré-definido já. O cara teve conduta violenta, agrediu o jogador em campo, vai ser tantos jogos, tipo, não cabe a julgamento interpretativo. Toda agressão deveria ser tantos jogos, é isso, beleza. Mas não, deram 4 jogos pro Mateuzinho. Eu acho, e aí, claro, eu tô falando isso de ter algo pré-definido já, de quantos jogos seriam, mas aí também depende, se o cara é reincidente, se é a primeira vez do cara, enfim. O Mateuzinho é a primeira dele, ele não é um jogador violento, é a primeira vez que ele é expulso por isso, que eu me lembro, pelo menos aqui no Corinthians. Enfim, 4 jogos, pra mim pesaram demais a mão, demais, assim, absurdamente pesaram a mão, de maneira surreal, assim, 4 jogos. Enfim, engraçado que o Flaco Lopes não foi denunciado, né? O Flaco Lopes deu uma cotovelada no Bidon, na minha opinião, mais violenta do que o soco do Mateuzinho, que o soco do Mateuzinho, enfim, foi na intenção, tinha que ser expulso, beleza, mas nem pega tão em cheio assim. O Flaco Lopes dá uma cotovelada em cheio no Bidon no final do jogo. Ele não foi expulso, ele não foi denunciado, não teve escarcel da mídia nisso, para que ele fosse denunciado pelo STJD. O Corinthians não fez nada a respeito. O Marcelo Paes, como eu já citei nos vídeos anteriores, postou no story lá, cobrando, não sei o que, mas convenhamos que um story do perfil pessoal dele não interfere em absolutamente nada. O Corinthians, como o lesado da história, não foi atrás disso. O STJD também, por conta própria, não foi, deveria ter ido, né? Enfim, o Mateuzinho agrediu, foi expulso em campo e tomou 4 jogos. O Flaco Lopes agrediu, não foi expulso em campo e nem denunciado foi. Assim como no ano passado, quando a gente enfrentou eles nas oitavas da Copa do Brasil, o Aníbal Moreno, vocês vão lembrar bem, no começo do segundo jogo, no jogo do Allianz, que a gente ganha por 2-0, o Aníbal Moreno dá uma cabeçada no Martins, com o jogo parado, agressão clara, bola fora de jogo, o cara dá uma cabeçada no meio da área, gente. Isso é assim, o cúmulo do absurdo. O cara já foi embora do Palmeiras. O cara foi embora do Palmeiras e ele não foi denunciado, velho. Ele foi expulso no campo ali, obviamente, tinha que ser, né? Tinha que ser. Foi expulso, mas, cara, ele não foi denunciado. Isso é um absurdo. O cara deu uma cabeçada assim, bizarro. Tipo assim, bizarro, sem disputa de bola, assim, não, ele deu uma cabeçada grátis, assim, e não foi denunciado, cara. Então, tipo assim, é revoltante, assim, porque parece que realmente o rigor só cabe a um lado. O outro lado nunca recebe o rigor e nem a punição recebe. Nem que seja uma pena branda, não recebe punição, não recebe. Hugo Souza. Hugo Souza tomou 2 jogos de suspensão porque ele chegou depois na entrevista depois do jogo e perguntado sobre a arbitragem, já foi isso também, perguntado sobre a arbitragem, não tem como ele responder algo do que ele não foi perguntado. Ele foi perguntado sobre um tema, ele tem que responder sobre aquele tema. E por que ele foi perguntado sobre o tema? Porque a arbitragem, mais uma vez, foi ridícula.
Então, esse é mais uma prova. Se ele foi perguntar sobre a arbitragem, porque a arbitragem foi polêmica, ele foi perguntado sobre a arbitragem e ele falou: o juiz parece que apitou por um lado só. Isso, cara, virou uma censura isso, porque o cara não pode nem ter opinião dele própria de responder aquilo que ele foi perguntado. Tomou 2 jogos de suspensão por ferir a honra da arbitragem. E aí, eu quero vir para um caso aqui, ó, que eu até anotei aqui. Ano passado, Palmeiras e Flamengo estavam disputando o título brasileiro ponto a ponto. Se eu não me engano, até aquela altura o Palmeiras era o líder do campeonato, mas o Flamengo estava ali na cola, tanto é que acaba campeão o Flamengo no final do ano. Eles se enfrentam no Maracanã. No segundo turno ali, não lembro, acho que do meio pro final já do segundo turno ali. É meio que uma final antecipada ali. Se o Palmeiras ganha o jogo, provavelmente o Palmeiras seria campeão, porque abriria muita vantagem do Flamengo. Ou não, o Flamengo ganhou, diminuiu a vantagem e acabou buscando e foi campeão. Teve um lance lá polêmico, bem no comecinho do jogo, que eu lembro, de um suposto pênalti pro Palmeiras, que na minha opinião, na época, inclusive, tirando meu clubismo de lado, queria muito que o Flamengo ganhasse o jogo e ganhou e foi campeão, porque o Palmeiras nunca, obviamente. Mas eu achei pênalti o Palmeiras, achei pênalti. O Gustavo Gomes, na entrevista, ele soltou a seguinte aspa sobre o árbitro, que é o Wilton Pereira Sampaio: parece que ele tem algo contra o Palmeiras. Gente, isso não é ferir também a honra da arbitragem? Mais do que falar que parece que o juiz apitou por um lado só? Ele não foi denunciado. Ele continuou jogando normalmente. E nada, não aconteceu nada com ele. Há 2 semanas atrás, teve toda a polêmica aí que repercutiu, posso até dizer que mundialmente, acho que até fora repercutiu. O Neymar deu uma declaração falando que o juiz parecia que estava de Chico. O Neymar foi até minimamente cancelado aí sobre machismo, enfim. Não tô nem entrando no mérito dele ser cancelado ou não. O fato é, ele dizer que o juiz parecia que estava de Chico também não é uma ofensa à honra da arbitragem? Por que o Neymar não foi denunciado, gente? Por quê? Não tem explicação. Por que de uns são denunciados, dos outros não? Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, e domingo teve rodada. Teve vários outros casos de jogador que reclama da arbitragem e não é denunciado. O Corinthians, o jogador reclama, quer dizer, ele não vai lá, chega e sai falando, não, ele é perguntado sobre a arbitragem, ele dá a opinião dele e é denunciado e recebe uma pena de 2 jogos ainda. O Gabriel do Santos, o Gabigol, ele também deu uma declaração lá no intervalo do jogo do Santos, no Santos e Fluminense, dizendo que eu não posso chegar pro juiz falando, por favor, dá cartão, não sei o quê. Cara, isso também é um desrespeito ao árbitro, se for assim, cara. Se for assim, todo mundo tem que ser punido. Mas a questão é, eu não tô pedindo pra todo mundo ser punido, eu tô pedindo uma lisura do caso, uma igualdade. Se o Corinthians for, os outros tem que ser. Se os outros não são, o Corinthians não tem que ser também. É esse o ponto. Só que aí entra o quê? A perseguição, que, cara, é claro e evidente, assim, é cristalino pra mim a perseguição que o Corinthians sofre, CBF, STJD, enfim. Mas o clube também não se defende. O Corinthians reclamou dessas decisões? Não, o Corinthians aceitou calado, quieto, e ficou por isso mesmo. O Corinthians aceitou numa boa, nenhum pronunciamento. O Corinthians entrou com efeito suspensivo pro Hugo jogar contra o Vitória, conseguiu. Mas, cara, tipo assim, aceitou a pena, tipo assim, não entrou questionando, tentando recorrer, nada. Aceitou e fez o efeito suspensivo, que é uma medida meio que você aceitando a punição, mas entrando com efeito suspensivo pro cara poder jogar, tipo, o jogo em questão seguinte, já por proximidade, né, do caso. Foi jogado na sexta-feira, jogaram no sábado. Fora outros casos, né, gente? O acontecido do Corinthians e Palmeiras foi no domingo. Na sexta-feira o julgamento já estava acontecendo. E o Bruno Henrique, comprovado o esquema do cara com bet. O cara se vendeu pra tomar cartão amarelo. Tanto jogador foi banido do futebol pro resto da vida. O Bruno Henrique joga no Flamengo, demorou meses pra ser julgado. Meses, e quando foi julgado pegou 12 jogos, aí o Flamengo conseguiu diminuir pra não sei quanto, e ainda conseguiu um efeito suspensivo pra poder cumprir no Campeonato Carioca, que quando o Flamengo já joga com o time reserva, ou seja, o Flamengo não foi lesado de maneira alguma. O jogador não saiu lesado de nada, ele foi cumprir a suspensão dele quando ele tava de férias. Cara, é bizarro. O STJD é o único órgão que fica no Rio de Janeiro, sendo que a capital do país é em Brasília. Por quê? O Rio de Janeiro não é mais capital do Brasil, gente. O próximo jogo do Corinthians é contra o Vasco.
O STJD sempre dá uma puxadinha a mais pros times cariocas. Isso é um fato, 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 fato. Historicamente, você pode puxar aí várias coisas pra trás também, que eu não vou ficar citando aqui, senão eu vou ficar 3 horas citando coisas aqui. O próximo jogo é contra o Vasco. Sim, eu acredito. Eu acredito numa conspiração aí. Acredito de verdade. Até junta o ódio ao Corinthians, mas o negócio tá residido no Rio de Janeiro. Eu acredito sim. Acredito. Mas, vamos lá. Vamos seguindo aqui. O Corinthians também foi punido. Ganhou R$ 2.000 de multa por atraso, para voltar do intervalo. Aí acontece, enfim. Tomou 10 mil de punição pelo drone que entrou com o porquinho lá de pelúcia. Cara, na boa, já falamos sobre isso. A imprensa, já no vídeo que eu fiz aqui da imprensa falando, a próxima coisa vai ser entrar armado em campo, não sei o que. Cara, de boa, na boa, como que o Corinthians vai tomar conta do espaço aéreo do estádio? Tipo assim, não tem o que fazer, cara. Vai fazer o quê? A alegação do procurador do STJD foi que o Corinthians deveria oferecer segurança a esse tipo de coisa. Se a argumentação é essa para dar uma punição, beleza, eu vou fazer um questionamento. A torcida do Corinthians manda pipa, manda drone, eu acho que nunca tinha mandado, mas manda pipa direto, até quando o jogo é no Allianz ou na Arena Barueri contra o Palmeiras. Se a argumentação é de que o clube mandante tinha que oferecer segurança contra isso, independente de qual torcida mandou, o Palmeiras também não deveria ter sido punido nesses casos? Se o argumento é que o clube não oferece segurança contra essas coisas, eu acho que o Palmeiras também deveria ser punido nesse caso. O Palmeiras também não ofereceu segurança para entrar as pipas quando a torcida do Corinthians manda. Ou seja, vocês percebem que não tem pé nem cabeça a argumentação para a punição que o Corinthians sofreu? Beleza, é só R$ 10.000, pro Corinthians isso é um nada para um clube de futebol. Mas, cara, é bizarro, é bizarro. É bizarro, assim, um argumento patético. Patético. É patético. Um argumento patético. E tomou 80 mil e uma perda de mando de campo pelo caso de racismo. Vamos lá. Esse é um tema delicado de falar, né? Racismo é crime. O torcedor tinha que ser identificado, expulso do quadro de sócio, sendo identificado se fosse sócio, proibido de entrar para sempre na arena e preso. Ponto. Ponto. Agora, não dá para você punir o clube por causa de um imbecil, um idiota que tava lá, cara. Não dá. Não dá. E outra, não é um caso reincidente, não é o estádio inteiro. Não é uma pessoa, é literalmente uma pessoa. Cara, tem caso aqui, o Atlético Paranaense aconteceu por 3 vezes caso de racismo. Teve um caso do Curitiba também. Não perderam o mando de campo. O Atlético Paranaense em 2 foi condenado a pagar R$ 30.000 de multa. Eu acho que alguma coisa de cesta básica. No outro foi absolvido. O Curitiba também, absolvido. Cara, o Palmeiras em jogo da Conmebol contra o Cerro Porteño, acho que foi ano passado, foi em 2024, também teve caso de racismo, né, que eles citam como racismo, mas é mais xenofobia, né? Não aconteceu absolutamente nada, cara. Não aconteceu absolutamente nada. Se eu não estiver enganado, na Libertadores de 2024, no Palmeiras e Botafogo também, se eu não estiver enganado, um torcedor começou a fazer gesto obsceno com uma torcedora do Botafogo, cara, gravado, o cara sendo filmado, tudo. Também o Palmeiras não foi punido por isso, cara. Repito, todos os casos aqui estão errados, não tô passando pano aqui não. O fato é, o clube não pode pagar, se responsabilizar por uma pessoa, um indivíduo. Se for assim, cara, me dá margem, por exemplo assim, eu sou corintiano, eu vou infiltrado no jogo do meu rival, vou fazer uma merda lá, porque eu sei que o meu rival vai ser prejudicado. Se for assim, se for partir desse princípio, é completamente plausível fazer isso. Se todo clube for ter que ser punido por causa de um imbecil. Só que aí que tá, o clube não é punido por causa de um imbecil, o Corinthians é punido por causa de um imbecil. O Corinthians também já foi o único clube, já citei também, se eu não me engano foi no vídeo da imprensa, o único clube a perder mando de campo por conta de cantos homofóbicos, que a torcida do Flamengo faz pro Fluminense, a torcida do Atlético Mineiro faz pro Cruzeiro, a torcida do Palmeiras cantou pro Romero, a torcida do São Paulo canta contra o Corinthians. Direto, jogo contra Gaúcho aí, tem musiquinha aí de homofóbico contra Gaúcho. Nenhum clube, os clubes nem denunciados são, ninguém fala disso. Ninguém fala. Quando fala minimamente e são denunciados, nunca teve perda de mando, nunca.
Agora, o caso de racismo, a primeira vez que acontece o caso de racismo na Arena, como já aconteceu em outros estádios por mais de uma vez, como eu citei aqui 3 vezes no Atlético Paranaense, não perdeu o mando de campo, tomou multinha e é absolvido em outros casos. E o Corinthians não, o Corinthians perde o mando. O Corinthians perde o mando. E aí é que tá, falta pulso firme da diretoria e fala assim, não, isso é um absurdo. O Corinthians, ele parece que quem comanda ele não entende a força do que ele comanda. O Corinthians, ele tinha força pra parar o campeonato se ele quisesse, cara. Tipo, não vou jogar. Se eu não for jogar no meu estádio com a minha torcida, eu não vou jogar. Mas não, o Corinthians se cala, se silencia e aceita calado. E a gente vai continuar sendo prejudicado sempre nessas decisões. A mão vai sempre ser mais pesada pra gente, enquanto ninguém se posicionar verdadeiramente contra isso. Revoltante, cara. É muito revoltante. Enfim. Cara, o julgamento lá é bizarro, assim. Os caras rindo pra julgar as coisas. Risada. Tipo assim, parecia um clima... Estamos felizes de estar aqui julgando o Corinthians, prejudicando o Corinthians. Basicamente é isso, cara. O STJD odeia o Corinthians. A mão só pesa pro Corinthians. Pros outros clubes, a punição é de um jeito. Quando há punição, quando há denúncia, quando há. Em outros casos não acontece absolutamente nada. E por Corinthians é sempre acontece e pesado. Repito aqui, recapitulando. O Aníbal Moreno, ano passado, na Copa do Brasil, deu uma cabeçada no Martínez, uma cabeçada. Ele não foi nem denunciado. O Flávio Lopes, no mesmo jogo que o Matheusinho dá um soco nele, dá uma cotovelada em cheio no bidon, não é expulso, não é denunciado, segue jogando. E o Corinthians não, o Corinthians aceita calado, toma 4 jogos pelo seu lateral titular. Calado, aceitou numa boa, o cara vai tomar 4 jogos e é isso. E aceita calado por causa de um imbecil perdeu um mando de campo. Mas aí vocês vão ver só do que eu falei, né? O STJD fica no Rio, sempre puxa pro time do Rio. O próximo jogo do Corinthians em casa é contra quem? No domingo? O Vasco. Deve ser coincidência. Deve ser só coincidência, coisa da minha cabeça isso, tá? Deve ser só coincidência, não tô alegando nada aqui, né? Deve ser só uma coincidência. Com certeza foi só uma coincidência isso acontecer, né? Enfim. O ponto principal do vídeo era esse. Eu queria falar do STJD, como a mão é muito mais pesada pro Corinthians do que pros outros clubes. Quando pros outros clubes às vezes nem pesa, porque nem punição tem, nem denúncia tem, enfim. E pro Corinthians é sempre sempre tem denúncia, sempre tem punição e é sempre a mais pesada. Mas vamos lá. Hoje tem Corinthians e Barra pelo jogo de ida da Copa do Brasil. É a 5ª fase da Copa do Brasil. O Barra é o atual campeão catarinense, o jogo é na ressacada, estádio do Avaí. E como eu já tinha dito aqui no pós-jogo do Corinthians e Vitória, aquele jogo horroroso de sábado, eu falei que achei que o time sentiu muito fisicamente. O próprio Diniz confirmou isso na coletiva. Ele mesmo disse. O time sentiu fisicamente e tinha a possibilidade de rodar o time para esse jogo da Copa do Brasil. E aparentemente é isso que ele vai fazer hoje à noite. O jogo é 9h30 da noite, transmissão exclusiva do Amazon Prime. A provável escalação é Cauê no gol. O Hugo ficou por dores na coxa, se eu não estiver enganado. Nem viajou pro jogo. Mateuzinho, já que não vai poder jogar no Campeonato Brasileiro por causa da suspensão ridícula dele, não vai poder jogar, então vai jogar o Mateuzinho na Copa do Brasil, não precisa ser poupado, né? André Ramalho, o Choca também tá machucado, mais um caso de lesão aí, né? Do preparo físico bizarro do Corinthians. André Ramalho, o Gustavo Henrique vai ter que jogar, porque só tem 3 zagueiros disponíveis, é o Ramalho, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista. Um dos 2 titulares vai ter que jogar, foi escolhido foi o Gustavo Henrique. Bidu, porque o Angileri também acho que parece que não tá 100%. Aí vai jogar Alan e Matheus Pereira, que entraram bem contra o Vitória. O Ranielli sendo poupado, o André também... O André, eu não lembro o que ele teve. Ele teve alguma coisa também que ele nem viajou, mas não é nada grave, não é nem coisa muscular, nada. Acho que é tá gripado, alguma coisa assim. Eu não confesso que eu não lembro agora. Mas não é nada de grave, com certeza vai estar disponível contra o Vasco já no Brasileiro. O Lingard de meia. Gostei da entrada do Lingard. Aí Kaique jogando pelo lado esquerdo. Aí a dúvida do lado direito é Dieguinho, Carrilho,
talvez o Labiad, mas nenhuma eu vi o Labiad, né? Eu vi mais o pessoal falando de Carrilho, Dieguinho, e o Pedro Raul na frente. Ou seja, o Corinthians bem em reserva. Como eu já tinha falado nos outros vídeos, eu acho plausível, eu acho correto isso do Diniz, porque como ele também falou, eu falei isso já no vídeo também, se eu não me engano foi do pós-jogo de Corinthians e Santa Fé, ele fala, eu concordei com ele, o jogador não é feito só de músculo e osso, é verdade também, é muito de psicológico, porém também é de músculo e osso. Ele falou mesmo isso na coletiva depois do jogo contra o Vitória, e é verdade, os caras sentiram o jogo, o físico, então ele vai poupar o time, eu acho uma decisão completamente acertada. Sinceramente, gente, um time reserva desse, um time bem inferior ao nosso, cara. Eu vou ser bem sincero, perder o jogo de 1 a 0 eu não vou fazer crise nenhuma. Se empatar pra mim tá ótimo, que aí já vai jogar em casa e é obrigação ganhar do Barra em casa. E é isso. Outra notícia importante também, o Bruno Andrade da ESPN soltou que o Corinthians pretende contar com o Memphis, já a volta do Memphis, contra o Peñarol na semana que vem na Libertadores, a terceira rodada da fase de grupos, na Arena. Importante notícia, a volta do nosso principal jogador, nossa camisa 10, o time sofrendo na criação de jogadas, e a volta do Memphis é extremamente importante para isso. Então fica aí uma importante notícia aí pra gente dar um ânimo aí. E antes tem o Barra hoje, domingo tem o Vasco em casa, tem que ganhar para sair do Z4 urgentemente. O Corinthians empatou contra o Vitória, é o que eu falei no vídeo também de pós-jogo. Em circunstâncias normais, o empate pra mim tava ok, tava bom, tava justo. O Vitória tinha 5 jogos em casa no campeonato. Ele ganhou 4 e só perdeu um pro Flamengo, que foi com um pênalti escandaloso lá, que nem era pra ter perdido também. Ou seja, um time muito forte em casa como mandante. O Corinthians empatou 0 a 0. Em circunstâncias normais, seria um bom resultado. O problema é que o Corinthians já estava há 8 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Agora está a 9 com esse empate. Então, devido às circunstâncias do Corinthians reais, atuais, foi um resultado ruim. Mas normalmente, em circunstâncias normais seria um bom resultado. Mas a rodada em si, apesar do Corinthians entrar na zona, não foi tão ruim. O Inter perdeu em casa do Mirassol, o Grêmio perdeu do Cruzeiro, era um confronto meio direto ali da parte de baixo, na hora que o Cruzeiro passou a gente, mas o Grêmio se manteve próximo, porque a gente ainda tirou um ponto pro Grêmio, que a gente empatou, o Grêmio perdeu, o Santos perdeu, enfim. Se o Corinthians ganhar do Vasco, ele pode chegar até 10º, se eu não me engano, já na tabela, subir se tudo der certo. Obviamente que não é uma certeza, porque alguém pode pontuar ali no meio, mas já dá pra sair da zona e dar uma respirada. E aí depois tem o Peñarol na Libertadores pela terceira rodada, que aí ganhar, fazer 9 pontos e encaminhar praticamente a classificação. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer no jogo hoje à noite. Confesso que estou um pouco ansioso para ver como que o Lingard vai lidar jogando agora com o Diniz como titular. Eu confesso que eu tenho bastante esperança e expectativa no Lingard. Até agora não desabrochou, mas como já foi dito, estava muito tempo sem jogar, o time também vinha em uma fase, estava entrando em muita furada, teve pouco tempo agora com o Diniz, só entra faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo. Vamos ver como ele vai sair como titular hoje, minha expectativa mais pro jogo é essa. Vamos ver como esses jogadores que vêm jogando pouco vão se sair no jogo com mais minutos em campo. Inclusive aí eu não vi nenhuma escalação que o Labiad estivesse entre os titulares, é uma provável escalação que o Labiad estivesse entre os titulares. Fica aí, gostaria de ver o Labiad, que toda vez que entrou mostrou alguma coisa. Contra o Curitiba não, que foi a estreia dele, mas o time inteiro, cara, o jogo contra o Curitiba foi patético, assim, horroroso. Mas gostaria de ver o Labiad com mais minutos em campo, pra gente ver mais qualquer do cara, pra ver se ele consegue ajudar, ver mais dele, conhecer mais do futebol dele, vendo o que ele pode ajudar a gente. Bom, no mais é isso. Era pra falar mais sobre o STJD, sobre como o STJD pesa a mão pra cima do Corinthians, como o Corinthians aceita isso calado, não faz nada, não entende o tamanho da sua força que tem. O torcedor defende o Corinthians sozinho, sem a ajuda da própria instituição que não se defende. Isso é cansativo pro torcedor ficar lá martelando, 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 e não adianta nada, porque a própria instituição em si não faz nada a respeito. E enfim, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Depois a gente volta aqui com o pós-jogo de Corinthians e Barra e Corinthians, né? O jogo na mando do Barra, pela Copa do Brasil, fechou? É isso, fiel, tamo junto, valeu, vai Corinthians sempre.